Diga isso ao acordar e veja milagres acontecerem. Florence Scovel Shinn. Eu sou Florence Scovel Shinn. E há quase um século, venho repetindo algo que muitos ainda consideram ousado demais para acreditar. A palavra de Deus é como uma varinha mágica na vida do homem. A ciência só agora começa a entender o que Jesus já havia declarado há 2000 anos. Por tuas palavras serás justificado. Não é o trabalho árduo, nem a astúcia, nem a luta constante que cria riqueza. É a palavra falada com fé, a semente espiritual que molda a realidade. Pense nisso. Quantas vezes você se levantou dizendo vai ser difícil, não tenho sorte, o dinheiro some das minhas mãos. E então, o dia apenas obedeceu. Mas se a palavra tem o poder de aprisionar, também tem o poder de libertar. E é isso que quero lhe revelar hoje, a fórmula divina da riqueza, a mesma que transformou vidas, curou corações e abriu portas quando tudo parecia perdido. Todas as manhãs eu digo, e digo com a convicção que já me acompanhou por décadas, que a palavra é a semente do milagre. Não é figura de linguagem, é uma lei. Quando você abre a boca ao amanhecer, não está soltando sons vazios, está plantando uma semente espiritual que vai germinar nas próximas horas, dias e semanas. Você já sentiu aquela diferença entre acordar murmurando mais um dia de luta e acordar declarando hoje sou guiado pelo favor de Deus? Qual das duas atitudes costuma produzir mais portas, mais ideias, mais paz no seu peito? A própria experiência que tenho acumulado, e que relato sempre com alegria, mostra que a mudança começa por ali, na primeira frase. Sei que para muitos isso soa contraditório. Florence, se tudo é pela palavra, por que tenho trabalhado tanto e nada mudou? Eu ouvi essa pergunta muitas vezes. A resposta que sempre dou é suave, porém firme, porque a palavra que vinha sendo semeada era de medo. O medo é fé invertida. Você crê no mal em vez de crer no bem. Quando a manhã começa com pensamentos de escassez, o espírito invisível que responde à nossa fala recebe uma instrução. Organize o dia para confirmar essa expectativa. Por isso insisto, mude a semente. Diga, com simplicidade e convicção, eu sou provido. Hoje o favor me circunda. Faça isso com o corpo ereto, mãos sobre o peito, respiração calma. O gesto torna a palavra mais real para o seu coração e para sua mente. Talvez você pense, mas e se isso for ingênuo? E se eu simplesmente negar a realidade e perder prudência? Não estou pedindo negação da razão. Não é negar que há contas a pagar, prazos, riscos. É alterar a autoridade interior que guia sua ação. Quando você declara, a provisão me encontra, sua mente subconsciente começa a procurar caminhos, e seu comportamento muda. Você fica mais atento às oportunidades, mais confiante nas conversas, menos propenso a recuar diante de um não. Estudos modernos sobre autoafirmação mostram exatamente isso. Afirmar valores e verdades sobre si mesmo ativa centros de recompensa no cérebro e reduz respostas ao estresse, tornando a pessoa mais receptiva e mais eficaz nas suas escolhas. PMC, vou ser prática. Se você tem uma conta atrasada, não comece o dia dizendo vou passar mais vergonha. Em vez disso diga, eu recebo agora os recursos necessários, portas se abrem em tempo perfeito. Depois, haja, faça uma lista das possíveis fontes, pequenos serviços, negociar prazo, vender algo que não usa. A palavra não substitui a ação, ela a orienta. Quando eu oriento alguém a repetir uma declaração, peço também que escreva 3 passos concretos que fará naquele dia. A fé que produz fruto é fé que dirige o esforço humano à direção certa. Lembro-me de um caso que acompanhei de perto, uma mulher esmagada por dívidas, com noites sem dormir e vergonha ao abrir a correspondência. Todas as manhãs ela dizia, nada dá certo para mim. Um dia, entre nós, ela me confidenciou, se eu mudar o que falo, e nada acontecer, vou parecer tola. Eu a segurei pela mão e disse, experimente por 7 dias. Fale a verdade maior sobre quem você é. No primeiro dia ela mal acreditou, no terceiro recebeu uma ligação inesperada oferecendo um pequeno trabalho que usava suas habilidades. No 10º dia, uma antiga cliente lembrou-se dela e trouxe uma encomenda que foi decisiva. Isso não aconteceu por sorte, aconteceu porque a semente que ela plantou mudou o solo da sua mente, e o mundo externo respondeu. Esse testemunho me ensinou, mais uma vez, que a mudança começa na linguagem e se acelera pela ação fiel. Você pode achar que estas são histórias de religião antiga, mas a ciência hoje descreve fenômenos semelhantes de outro nome, o efeito Pigmalião. A expectativa que temos sobre nós e sobre os outros altera resultados, e pesquisas sobre gratidão e afirmação mostram que práticas simples de declarar valores e gratidão aumentam bem-estar, reduzem ansiedade e abrem portas para comportamentos mais produtivos. Não é mágica sem causa,
é uma lei espiritual que encontra correspondência na biologia humana. Wikipédia. Agora, como fazer, passo a passo, para que isso não seja apenas uma frase bonita, mas um processo transformador? Primeiro, ao acordar, levante-se calmamente, sinta os pés no chão, respire 3 vezes. Em voz firme e clara, diga: o Espírito Infinito flui através de mim, eu caminho hoje em paz, favor e abundância. Depois, visualize por 60 segundos uma cena concreta, você recebendo uma boa notícia, pagando uma conta, uma porta se abrindo. Visualizar prepara o coração. Em seguida, escreva, por 2 minutos, 3 ações possíveis que você fará hoje para alinhar-se a essa declaração. Quem ligar, que mensagem enviar, que tarefa priorizar. Ao final do dia, agradeça. Escreva uma pequena nota de gratidão, mesmo que a vitória aparente tenha sido pequena. A gratidão ancorará a semente plantada e fomentará mais crescimento. Pesquisas recentes mostram que intervenções de gratidão produzem ganhos reais no bem-estar e ajudam a sustentar mudanças comportamentais. Einstein, São Paulo. E quando a dúvida vier, porque ela virá, não tente debater com ela por horas. Responda com uma palavra mais alta: eu ando por fé, não por vista. Substitua a pergunta por que isso nunca dá certo para mim, pela pergunta o que Deus quer realizar em mim hoje. Mudar a pergunta muda o fluxo de sua atenção e, portanto, suas escolhas. Perguntas retóricas são ferramentas poderosas. Quando eu pergunto a você agora, quantas manhãs você já entregou ao medo? Permito que a consciência reconheça o padrão. Reconhecimento é o primeiro passo para a mudança. Quero que você experimente um pequeno desafio comigo. Durante 7 dias, antes de olhar o telefone, cumpra este ritual matinal. 3 respirações, uma declaração em voz alta, 60 segundos de visualização, 3 ações escritas e uma nota de gratidão à noite. Registre em um caderno qualquer sincronicidade, encontro ou ideia que pareça chegar do nada. Muitas vezes, o que chamamos de coincidência é a resposta da graça ao comando de uma palavra pronunciada em fé. Ao fim dos 7 dias, faça uma leitura das suas anotações. Você verá um padrão emergir: portas leves, conversas certas, disposição diferente. Isso é a semente germinando. Por fim, lembre-se, a palavra que você fala trabalha silenciosa e inevitavelmente. O trabalho externo continuará, contas, esforços, escolhas. Mas quando sua fala está alinhada ao desígnio divino, o esforço trava menos portas e encontra mais caminhos. Não viva mais como folha ao vento. Levante-se como quem planta e governa. Plante palavras de autoridade, regue com ação e mantenha a paciência reverente enquanto milagre, que é a resposta da lei espiritual, cresce até a colheita. Amém. PMC. O medo. Quantas vezes ele se apresenta logo ao despertar? Você abre os olhos, e antes mesmo de sentir o calor da manhã, vem aquele aperto no peito, o medo de faltar, de perder, de não conseguir. Eu sei, alma amada, porque já vi isso em tantos rostos, e às vezes, até no meu próprio coração. Mas aprendi que o medo é apenas fé invertida. É acreditar mais no poder do mal do que na promessa do bem. É olhar para a sombra e chamá-la de realidade, esquecendo que basta acender a luz para ela desaparecer. Sim, o medo é astuto. Ele se disfarça de prudência, de realismo, de precaução. Mas sua voz sempre traz confusão, pressa e esgotamento. Já reparou que quando você teme perder o dinheiro, ele parece escorrer mais rápido? Quando teme a solidão, afasta as pessoas? Quando teme o fracasso, as portas se fecham antes mesmo que você toque nelas? O medo é uma energia que molda circunstâncias, e é por isso que ele precisa ser confrontado com a palavra. Certa vez, um homem veio até mim com os olhos cheios de ansiedade. Era um cristão sincero, trabalhador, mas vivia repetindo: Florence, tenho medo de que Deus não me ouça, e se nada der certo? Eu o ouvi com compaixão e lhe perguntei: meu amigo, se a palavra de Deus é verdadeira, e se Jesus prometeu que tudo é possível ao que crê, de onde vem esse medo? Ele abaixou a cabeça, em silêncio. Então lhe pedi que declarasse, todos os dias, uma simples afirmação: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não como um pedido, mas como um decreto de quem já crê na abundância divina. 3 semanas depois, ele voltou. Havia serenidade no seu olhar. Disse-me: algo mudou. Não ganhei na loteria, mas o medo desapareceu. E, curiosamente, novas oportunidades começaram a aparecer. O medo saiu, e a fé tomou o lugar. A vida respondeu como sempre responde a fé. A ciência moderna, ainda tateando o que o espírito já sabia, chama isso de efeito de expectativa. Quando a mente acredita em um resultado,
o corpo e o comportamento começam a se alinhar para torná-lo real. Pesquisas mostram que emoções de medo liberam substâncias químicas que reduzem nossa capacidade de pensar com clareza, enquanto emoções de fé e gratidão ativam áreas cerebrais ligadas à criatividade e à solução de problemas. Em outras palavras, o que você sente e fala determina o modo como seu mundo se organiza ao redor. Mas eu pergunto, quantas vezes você alimentou o medo, conversando com ele como se fosse um velho amigo? Quantas vezes começou o dia enumerando o que pode dar errado? Quantas vezes sua oração foi apenas uma lista de preocupações disfarçadas? Quando fazemos isso, damos poder àquilo que não queremos. E o inimigo se alegra, pois sabe que o medo paralisa o homem que nasceu para comandar. Não é o medo que nos protege, é a sabedoria que vem da fé. Jesus nunca disse, tenham cuidado, o mundo é perigoso. Ele disse, não temas, crê somente. Cada vez que você pronuncia essas palavras, algo dentro de você se ergue. É o Espírito recordando quem você é, filho do Altíssimo, portador da autoridade divina. Quero que você perceba como o medo se disfarça nas pequenas coisas, no adiamento, no vou esperar o momento certo, no talvez não seja para mim. Isso não é prudência, é a dúvida vestida de sensatez. E a dúvida é irmã do medo. Quando ela aparece, responda de imediato com uma declaração de fé. Diga em voz firme, eu ando por fé, não por vista. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Lembro-me de uma mulher que conheci em Nova York, muitos anos atrás. Ela tinha talento, coragem e fé, mas um medo secreto, o medo de ser vista prosperando. Dizia, se eu começar a ter sucesso, as pessoas vão me invejar. Essa crença a mantinha presa em ciclos de escassez. Um dia, disse-lhe com ternura, minha querida, você não é responsável pela reação dos outros, mas pela semente que planta no seu campo. Pedi que substituísse aquele pensamento por outro. A prosperidade que vem de Deus inspira, e não provoca inveja. Ela repetiu diariamente. Pouco tempo depois, começou a receber convites para trabalhos melhores, e curiosamente, ajudava outras mulheres a prosperar também. O medo dela se transformou em ministério. Querido ouvinte, o medo é apenas um mensageiro sem poder próprio. Ele anuncia a ausência de fé, mas não pode permanecer onde a palavra é proclamada. Quando o medo disser você não vai conseguir, responda, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando disser não há saída, declare, o Senhor abre caminhos no deserto. Quando sussurrar e se eu fracassar, diga, Deus é por mim, quem será contra mim? Agora, permita-me propor um exercício espiritual. Amanhã, ao acordar, antes de qualquer pensamento de preocupação, feche os olhos por um instante e diga, hoje, eu não caminho com medo. Eu caminho com fé. O Espírito de Deus guia cada passo meu, e nada me faltará. Repita isso quantas vezes forem necessárias. E sempre que o medo vier durante o dia, pare, respire e fale novamente. Faça isso por 21 dias, e anote tudo o que mudar, não apenas externamente, mas dentro de você. Você perceberá algo poderoso. O medo perde a voz quando a fé fala mais alto. E quando vier a tentação de achar que o medo é natural, lembre-se, Deus não lhe deu espírito de temor, mas de poder, amor e mente sã. O medo não é um aviso divino, é uma distorção da verdade. A fé, sim, é a linguagem do céu. Você não foi criado para temer o amanhã, mas para governar o hoje. E cada vez que abre a boca para declarar a palavra, o medo se curva, as circunstâncias se organizam, e o universo inteiro conspira a seu favor. Pois onde há fé, não há espaço para a sombra. O amor perfeito lança fora todo medo, e é nesse amor que você deve repousar. Há uma lei silenciosa, eterna, que governa tudo o que existe. Os antigos a chamavam de lei da fé, e a ciência de hoje, sem perceber, começa a descrevê-la em seus experimentos sobre energia, vibração e foco mental. Essa é a lei invisível que cria o visível. É o poder divino que transforma a palavra em forma, o pensamento em substância, o invisível em realidade. Cada vez que você fala com fé, está liberando uma ordem espiritual que reorganiza a matéria ao redor da sua vida. É por isso que eu digo, alma amada, a palavra é a ponte entre o mundo invisível de Deus e o mundo visível dos homens. O problema é que a maioria das pessoas vive como se o invisível fosse uma fantasia. Olham para o que tem, o saldo no banco, as contas na mesa, os diagnósticos do corpo, e dizem, esta é a minha verdade. Mas a Bíblia declara, o que se vê é temporário, o que não se vê é eterno. Então pergunto, se o invisível é mais real, por que ainda damos tanto poder às aparências?
Quantas vezes você desistiu de um sonho só porque não via sinal de mudança? Quantas vezes olhou para as circunstâncias e concluiu que Deus havia se calado, quando, na verdade, Ele apenas esperava pela sua palavra de comando? Aprendi isso em minha própria caminhada. Certa vez, eu também me vi sem rumo, sem alunos, com a renda escassa e um coração cheio de perguntas. Por alguns dias, deixei o medo guiar minhas palavras. Disse a mim mesma, talvez o tempo dos meus ensinamentos tenha acabado. E, como resposta fiel à minha dúvida, a vida se fechou. As aulas minguaram, as oportunidades cessaram, e até o sol parecia menos dourado. Então recordei o que eu mesma pregava: a palavra é a varinha mágica do homem. Naquela manhã, ajoelhei-me e declarei em voz alta: o Espírito Infinito abre agora o caminho perfeito para mim. Nenhum bem me será negado. Fiz isso sem emoção, apenas por fidelidade à lei espiritual. Mas dentro de mim algo se realinhou. No dia seguinte, recebi um convite inesperado para falar a um pequeno grupo, e daquele encontro nasceu um novo ciclo de abundância que durou anos. Nada mudou externamente até que a palavra correta fosse pronunciada. Assim é com você, a vida aguarda o seu decreto. Quando você fala com fé, o invisível se move. O ar ao seu redor está cheio de substância espiritual, uma energia viva, obediente à voz do Espírito. Ela não pensa, não questiona, apenas responde à direção. A ciência moderna começa a perceber isso quando estuda o poder da intenção e da visualização. Partículas microscópicas mudam de comportamento conforme a expectativa do observador. O universo material, portanto, não é rígido, é maleável à consciência. Jesus já havia demonstrado essa verdade quando disse: tudo o que pedirdes, crendo que recebereis, o recebereis. A fé não é um sentimento vago. É a força que molda a realidade. Pense nisso. Toda construção nasce de um plano invisível. Antes da casa, há o projeto. Antes da música, há a melodia no espírito do compositor. Antes do milagre, há a palavra falada. Nada surge do nada. Você cria primeiro no invisível, pela fé, e depois manifesta no visível. Se o seu interior está cheio de dúvida, medo e murmuração, o que você manifesta são sombras dessas sementes. Mas se o seu interior está cheio de fé e palavra viva, as circunstâncias se alinham como ferro atraído pelo ímã. E aqui quero tocar num ponto delicado. Muitos homens que desprezaram essa lei arruinaram suas próprias vidas. Conheci um comerciante, no início do século, que dizia abertamente: eu não acredito nesse poder invisível, acredito apenas em trabalho duro e sorte. Era um homem bom, mas vivia em luta, reclamando de cada cliente, amaldiçoando as contas, chamando de azar o que ele mesmo plantava. Em poucos anos perdeu tudo. Não porque Deus o puniu, mas porque sua palavra constante de escassez criou uma atmosfera de fracasso que afastou as oportunidades. O universo não discerne ironia, ele apenas obedece. A boca fala, e a vida executa. Mas veja o contraste. Conheci também uma mulher simples, empregada doméstica, que todos os dias dizia: o Senhor é meu provedor, e a abundância me encontra. Ela não estudou leis espirituais, nem conhecia filosofia, mas falava a verdade com fé. Pouco a pouco, as portas se abriram, clientes generosos, novos dons revelados, e uma alegria serena que a transformava onde passava. Essa mulher entendeu o que muitos sábios ainda buscam: a verdadeira riqueza é a consequência natural de um coração alinhado ao invisível. A física chama isso de ressonância, a fé chama de acordo com Deus. Quando você fala o que o céu já declarou, a matéria vibra na mesma frequência e manifesta a forma correspondente. Haja luz, disse o Criador, e houve luz. Quando você diz haja abundância, a mesma energia divina se move, e ela precisa obedecer. Essa é a lei invisível que cria o visível. Quero que você veja com os olhos do Espírito. Imagine sua vida como um campo fértil. O que você fala são as sementes. Algumas germinam rápido, outras demoram, mas nenhuma deixa de produzir. O agricultor não planta e duvida. Ele planta e espera, porque confia na lei. Assim também você deve fazer. Plante palavras de poder, mesmo quando o solo parecer árido. Diga: a riqueza de Deus flui para mim agora. Tudo o que preciso chega em tempo perfeito. E siga o seu dia com gratidão, agindo conforme a fé. Talvez alguém diga: mas e se eu não ver resultado imediato? Eu respondo: olhe para a natureza. O broto leva tempo para romper a terra, mas sob o solo a vida está trabalhando. É assim com o mundo invisível. Quando você fala a palavra, ela começa a agir de imediato, mesmo que ainda não haja sinais. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda,
ele não disse como uma montanha. Disse como um grão. Pequena, mas viva. O segredo é manter a palavra viva em meio ao silêncio das aparências. A ciência emocional hoje comprova que a repetição de afirmações positivas, acompanhadas de crença sincera, altera a estrutura neurológica do cérebro, fortalecendo redes ligadas à esperança, ao otimismo e à persistência. Ou seja, a mente aprende a enxergar possibilidades onde antes só via paredes. É a mente se alinhando à lei divina. Portanto, quando as aparências gritarem impossível, cale-as com o sussurro da fé. Diga, não sou movido por vista, mas pela palavra. Repita quantas vezes for preciso, até sentir que a dúvida perdeu força. Faça disso um hábito espiritual. Ao menor sinal de desânimo, para o que estiver fazendo, respire fundo e declare: tudo coopera para o meu bem. O invisível trabalha agora a meu favor. E então haja, não com desespero, mas com direção. Escreva uma carta, envie um currículo, faça uma ligação, abençoe alguém. A ação guiada pela fé é a expressão natural da palavra falada. Deus não precisa de esforço frenético, precisa de alinhamento. O invisível age através das suas mãos quando o coração está firme na palavra. Essa é a verdade. O mundo visível é apenas o eco do invisível. Se o eco não soa bem, não é o eco que deve mudar, é a voz. Mude a palavra, e o som da sua vida mudará. Fale com fé, e a matéria obedecerá. Pois a vida, amada alma, não resiste à voz de quem fala em nome de Deus. A verdadeira riqueza não é algo que se conquista, é algo que se revela. Ela já está dentro de você, aguardando o instante em que sua consciência se alinha à palavra de Deus. Eu sempre digo, ninguém adquire prosperidade, nós manifestamos o que já nos pertence no plano espiritual. E isso só acontece quando compreendemos que o dinheiro, as oportunidades e o sucesso não são um fim, são expressões do Espírito. São instrumentos pelos quais a bondade divina se manifesta na Terra. Durante anos, vi pessoas se esforçando desesperadamente para ter. Oravam pedindo prosperidade, mas no fundo pediam por medo. Medo de faltar, de depender, de perder o controle. E o medo é uma oração ao contrário. A mente assustada diz, eu preciso de segurança, mas o coração grita, eu não confio. E quando não confiamos, a vida fica travada. Tudo o que tentamos agarrar, escapa. Tudo o que tememos perder, se afasta. Eu aprendi, às vezes pela dor, que a riqueza não é um prêmio que Deus concede aos mais devotos ou aos mais inteligentes. É um estado de harmonia espiritual. Quando você entra em sintonia com a presença divina, a abundância se torna uma consequência natural, assim como o calor é consequência do sol. E essa harmonia começa na palavra que você escolhe pronunciar. Recordo-me de uma jovem que costumava costurar roupas simples para sobreviver. Ela vinha a mim com os olhos cansados e dizia, Senhora Shin, não importa o quanto eu me esforce, o dinheiro nunca é suficiente. É como se houvesse um buraco em minhas mãos. Eu a ouvi e perguntei, quando você costura, o que pensa sobre o que está fazendo? Ela respondeu, penso que estou lutando para ganhar o pão de cada dia. Então sorri e disse, e é exatamente isso que você está criando, luta. Comece a costurar dizendo, cada ponto que dou é uma bênção, cada tecido é prosperidade se tornando forma. Ela seguiu o conselho com certa incredulidade, mas decidiu tentar. Na primeira semana, nada mudou. Na segunda, notou que as clientes estavam mais alegres, mais generosas. Um mês depois, uma mulher que passava em frente à sua loja ficou encantada com o vestido na vitrine e fez uma grande encomenda. Quando a encontrei novamente, ela chorava e disse, não foi o dinheiro que me salvou, foi a palavra. E é isso que quero que você entenda. A prosperidade não vem para você, ela vem através de você. É um fluxo, e o fluxo exige movimento. Quando você se abre para dar um sorriso, uma ajuda, um gesto de bondade, você libera o canal por onde a abundância pode retornar multiplicada. O próprio Jesus nos ensinou, dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Hoje, a ciência confirma que a generosidade altera a química do corpo, ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer e à satisfação, reduz o estresse e até fortalece o sistema imunológico. Não é maravilhoso perceber que até a biologia reconhece o princípio divino do dar e receber? A generosidade é uma oração em movimento. Muitas pessoas, porém, confundem riqueza com acúmulo. Elas possuem muito, mas vivem vazias. Guardam dinheiro como quem guarda medo. E o medo é o maior ladrão de prosperidade. Porque onde há medo, o espírito não flui.
A verdadeira abundância nasce do entendimento de que tudo pertence a Deus, e nós somos apenas canais temporários da sua providência. Quando compreendemos isso, paramos de reter e começamos a fluir. Quero que você perceba algo. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, ele não pediu por mais. Ele agradeceu pelo pouco que tinha. A gratidão é a senha da abundância. Aquele que agradece antes de ver o milagre está dizendo ao universo: eu confio. E a confiança é a chave que abre todas as portas. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já orou por dinheiro, mas sentiu medo enquanto orava? Quantas vezes trabalhou incansavelmente, sem sentir alegria? Quantas vezes se comparou aos outros, achando que Deus o havia esquecido? Nenhum desses sentimentos está alinhado com o Espírito. O Pai não quer que você viva em falta, mas também não quer que a riqueza o domine. Ele quer que você a use como ferramenta de amor e expansão. Durante minhas aulas, eu costumava propor um desafio espiritual simples, e vou propô-lo a você agora. Por 21 dias, comece cada manhã declarando: eu sou um canal perfeito para a abundância divina. O dinheiro me serve, e eu sirvo a Deus com alegria. Depois, pratique um ato de generosidade por dia. Não precisa ser grande, pode ser uma palavra gentil, uma doação, um gesto de serviço. Faça isso não esperando retorno, mas celebrando o privilégio de participar do fluxo. Em poucos dias, você começará a sentir uma mudança, primeiro em sua mente, depois em sua realidade. A riqueza é, antes de tudo, um estado de consciência. Quando você se enche da presença divina, tudo ao redor reflete essa plenitude. A saúde melhora, as relações se harmonizam, as portas se abrem. É como se a vida dissesse: agora que você se lembrou de quem é, posso lhe confiar mais. Por isso, não busque a prosperidade com ansiedade. Busque a presença de Deus. Porque onde Ele está, nada falta. Quando sua alma repousa nesse entendimento, o dinheiro deixa de ser um peso e se torna uma canção. Você passa a trabalhar com leveza, a agradecer por cada tarefa, e a ver prosperidade em tudo que toca. E se em algum momento você duvidar, feche os olhos e diga em voz suave: eu sou um com o Espírito, e o Espírito é abundância. Repita até sentir a paz voltar. Porque a paz é o primeiro sinal da verdadeira riqueza. Tudo o que vem de Deus traz paz. Lembre-se, você não é um mendigo pedindo migalhas ao céu. Você é um herdeiro das promessas divinas. E a herança do Pai é abundância, beleza, alegria e propósito. Deixe que isso flua através de você. Sirva ao mundo com amor, e a vida se encarregará de servi-lo com generosidade. Assim, compreenderá que a riqueza não está em possuir, mas em ser um canal do Espírito, por onde a bondade de Deus se torna visível no mundo. E quando isso acontecer, quando o dinheiro, o trabalho, as ideias e as oportunidades fluírem em harmonia, você perceberá que sempre foi rico. Só havia esquecido. A verdadeira riqueza, meu querido ouvinte, não está apenas no que você tem, mas no que você acredita e declara com fé. O ponto mais importante que desejo deixar gravado em sua alma é este: dedo indicador apontando para a direita a palavra de Deus, quando falada com convicção, é a força criadora que transforma toda a realidade. Cada frase que você pronuncia é uma semente espiritual que começa a moldar o seu amanhã. Se você quer ver prosperidade, fale prosperidade. Se deseja ver cura, declare cura. Se anseia por paz, pronuncie paz. Tudo começa pela palavra, e tudo que é falado em nome da fé se torna possível. Por isso, continue comigo nessa caminhada de despertar espiritual. O próximo vídeo que está aparecendo aí na tela é o seu próximo degrau. Nele, você vai subir mais um nível na escada da sabedoria divina, e se tornará 1% melhor do que você é agora. Mais consciente, mais confiante, mais alinhado ao poder da palavra. Se esta mensagem tocou seu coração, agradeço de todo o meu ser por apoiar este trabalho com o botão valeu. É isso que mantém viva a missão de espalhar luz e sabedoria. E se você deseja ir ainda mais fundo, com conteúdos exclusivos e prioridade nos próximos vídeos, torne-se parte da nossa comunidade de assinantes. Eu te espero lá, no próximo vídeo, pronto para juntos revelarmos mais um segredo do Espírito e seguirmos um passo adiante nessa jornada de fé, prosperidade e propósito.